Olá, queridos amigos, aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo das quintas-feiras, às 21h30, onde nós estamos, né, aprendendo muito com André Luiz e agora com o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7º, né? E vamos dar boas-vindas a todos aqueles que estão conosco aqui, Lina Calil, Glória, Lúcio Flávio, Maria do Socorro Guedes, Lúcia Cerqueira, Patrícia de Cássia, Marcele Breves, Mauro Delgado e todos aqueles que adentrarem nossa sala de estudo, sejam todos muito bem-vindos. Tem muitos aqui que estavam conosco ainda há pouco, no estudo que o Lúcio Flávio estava coordenando, né? Do Leon Denis. Então, estamos nos revendo mais uma vez. Olá, Dídima, seja bem-vinda, querida. Clair Benites e todos aqueles que chegarem. Então, nós vamos, para preparar os nossos corações, vamos ler uma página do livro Coragem, que tem tudo a ver com a reencarnação, com a escolha das nossas provas. E vamos, então, ver o que Emmanuel nos traz aqui para nós estarmos nos harmonizando intimamente. Então, o título da mensagem é Confiança Recíproca. E diz assim: muitos companheiros na Terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria à formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditassem em tua nobreza dos sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Então, Emmanuel vem nos dizendo aqui que a confiança em Deus é muito importante, mas a confiança em nós mesmos também, né? Naquilo que nos foi confiado. Então, meus amigos, vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos aprendendo mais um pouquinho e envolvendo a todos os companheiros que aqui estão conosco, pedindo a falange dos espíritos amigos de Caibar Schutel que nos sustentem, que nos dê a intuição para estarmos discorrendo sobre esse capítulo, dando continuidade a esse estudo tão importante, que vem falar das nossas vidas, das nossas dificuldades, das nossas provas, das nossas escolhas. Portanto, Senhor, são assuntos importantes
para o nosso aprendizado. Fica conosco, Senhor, adentrando a cada lar, a cada coração, para que recebam de Ti essa paz que Tu nos embala, nos envolve. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome desses Espíritos amorosos que nos dão sustentação, nós pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo do livro Os Mensageiros. Graças a Deus. Bom, meus amigos, então, conforme dissemos, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo do capítulo 7º do livro Os Mensageiros, aonde o último estudo, né, foi até o slide 21, 21 foi concluído, mas nós queríamos começar daqui, porque existem muitos pontos importantes nesse capítulo que talvez fosse bom, né, nós estarmos nos perguntando e encontrando as respostas que nós sabemos lá no Livro dos Espíritos, né? Então, obrigada, Lina. Obrigada a todos vocês que estão nos desejando um bom estudo, e ele será maravilhoso com a colaboração de vocês, do Lúcio Flávio, que está aqui nos bastidores, de todos aqueles que quiserem contribuir com as nossas reflexões, fiquem à vontade. Então, nesse último slide, né, que foi estudado pelo nosso amigo Sérgio, terminou aqui, o André Luiz está conversando com o Otávio, que está se preparando para um novo retorno. Foi concedido a ele a bênção de retornar para mais uma experiência. E ele, então, está contando ali para o André Luiz toda a sua trajetória, que nós já sabemos que ele não foi muito bem, né, na última existência. Ele se preparou ao longo de 30 anos, esteve se preparando para reencarnar, teve todas aqueles itens, né, necessários, o corpo sadio, ele reencarnou junto de uma mãezinha que era espírita e trouxe toda uma programação, mas ele está contando justamente para o André Luiz que não foi bem, ele faliu. E aí a gente queria abrir um parêntese antes de continuarmos, porque são pontos importantes. A gente sabe que todos nós reencarnamos com uma programação. Essa programação, ela não é igual para todos, né? Cada um vai receber as injunções necessárias ao seu aprendizado, né? Necessárias diante daquilo que ele precisa rever, daquilo que ele precisa aprender, daquilo que ele precisa estar refazendo, né, na sua caminhada. Então, a gente foi buscar lá no Manuel Filomeno de Miranda um livro muito precioso que chama Temas da Vida e da Morte, onde ele vai falar sobre essa programação. E ele fala que o retorno dos espíritos é feito quase sempre com altos índices de fracasso. Olha só o que ele está dizendo. Com agravamento de responsabilidades, de insucessos em decorrência da invigilância, da indolência, dando margem à amargura e à perturbação, de perda do tentame, graças à fatuidade e aos graves comprometimentos do pretérito, de que não se conseguem libertar. E nós entendemos que exatamente foi isso, e isso acontece com muitos espíritos, né, que retornam ao mundo espiritual e não têm a vitória, né, sobre a sua programação, né, como foi o caso de Otávio. Ele faliu, então ele está muito triste com essa queda, vamos dizer assim, né? E André Luiz até fala para ele, né, que ele está ali conversando, muito desenvolvido nos seus conhecimentos. André Luiz fala para ele:
Mas é difícil acreditar, né? Uma pessoa, um espírito que já tem todo esse conhecimento, no entanto, você diz que não foi bem na sua experiência. E o que acontece aí? A gente sabe que tem o esquecimento do passado, né? Então, o Flávio hoje falou isso justamente no sentido contrário do que eu vou colocar aqui. E ele vai lembrar. Lá no estudo do problema do ser, do destino, da dor, né, que ele estava fazendo, estava coordenando, ele falou que o espírito, né, quando ele adentra o mundo espiritual, as percepções dele se amplia, que isso está lá registrado na questão 257. No caso do espírito estar retornando ao mundo espiritual, aliás, ao mundo físico, essas percepções se embrutecem. Por quê? Por causa da matéria, né? É justamente o contrário que ele estava colocando lá, agora nós estamos colocando aqui. Porque o espírito reencarna, então ele vai enfrentar, além do esquecimento do passado, esse domínio que a matéria física tem sobre o espírito nesse sentido, né? Então, aí guarda todas as suas reminiscências, guardam todas as suas dificuldades que foram enfrentadas lá no arquivinho, né? Mas elas estão lá presentes e elas vão ser, em algum momento, elas podem eclodir. Então, aqui nesse slide, a gente vê aqui, ó, aos 13 anos fiquei órfão de minha mãe, né? E aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. O que ele está dizendo aqui? Que é aquele período que a gente sabe que o jovem, o adolescente, enfrenta quando adentra a adolescência, né? O período de perturbação, digamos assim. Por quê? Porque a gente sabe que a infância vai do 0 aos 7 anos, a primeira fase, né? Aos 7 anos, a reencarnação se conclui, né? Se sedimenta aí, e daí para frente, o espírito vai adquirindo, colocando, vamos dizer assim, demonstrando aquilo que ele é, né, aos pouquinhos. Quando ele chega na puberdade, essa manifestação das suas lembranças, do seu, não lembranças, mas da sua persona, né, do que está ali as suas características que estão armazenadas na memória espiritual, as suas dificuldades, tudo aquilo que ele podem estar nesse momento interferindo. E a gente sabe que, graças a isso, o estudo, quando a gente estuda sobre a questão da epífise, né? Que é a pineal. E eu também busquei aqui, para a gente falar, isso são pontos muito importantes. No livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar lá, né, o Aniceto, né? Aliás, não é Alexandre, ele falando sobre isso. Por quê? Porque essa glândula ela tem muito a ver com a mediunidade, né? A glândula, a gente já pode dizer isso, é a glândula da mediunidade, né? Mas ela, na primeira infância, ela está como que adormecida. Na puberdade, ela vai começar a eclodir. E daí as lembranças, as tendências, né, que o espírito começa a sofrer, a interferência dessas tendências que são da bagagem, que estão na bagagem, né? Então, ele fala aqui que... deixa eu ver aqui que eu marquei. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária que estava, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no mundo, no homem encarnado.
Então, ele diz que a glândula pineal, que é a epífise, né? Hoje a gente chama de epífise, reajustada ao concerto orgânico, ou seja, ao corpo físico, reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Então, é por isso que, às vezes, a gente faz aquela pergunta, né? Mas por que o adolescente, de repente, parece que toma uma outra personalidade? São essas reminiscências do passado, são esses registros, né, que vai dando interferência. E como no caso aqui de Otávio, ele trazia a tarefa da mediunidade. Então, a mediunidade que começou a eclodir na adolescência. Então, ele nesse momento, né, o pai contrai núpcias pela segunda vez, ele tem uma madrasta que ajudava ali, que era uma pessoa boa, cooperadora, né? Mas assim mesmo ele não traz aquela, não tem uma simpatia muito grande, que é normal, né? Uma pessoa está entrando na família. Então, daqui para frente, ele vai começar a enfrentar só as dificuldades, começadas lá. E eu queria só colocar isso. Vocês estão. Eu fui clara aqui na colocação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar aí, tá bom? Eu vou continuar mais um pouquinho e depois vejo o que a Lina está dizendo aqui. Tá bom, Lina? Então, ele diz aqui que, em vão, a genitora endereçou, né, do invisível pelos apelos sagrados ao meu coração. Ou seja, ele recebia a intuição da mãezinha que tinha desencarnado. Isso é muito importante, porque as mães, principalmente as mães, as avós, elas acompanham o trajeto dos seus entes queridos, né? Então, ela deve ter desencarnado, preocupada com um jovem que estava em tenra idade, e ela foi dito aqui pelo próprio Otávio contando que ela era uma pessoa muito religiosa, inclusive era espírita, então ela tinha todas essas condições. Então, ele diz que vivia revoltado, que é assim, a questão muito básica, né, do adolescente que vive revoltado, reclamando, né, se lamentando, e ele fala lamentações descabidas. Meus parentes conduziram a um grupo espiritista, ele foi conduzido, de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados, dos sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Então, a gente vê que ele está num momento de muita influência, né, do mundo espiritual, que a gente sabe que nós recebemos essas influências o tempo todo, né? E principalmente se nós estivermos numa fase de desequilíbrio, que é o caso dele aqui, por causa da idade, por causa das questões, por causa dos conflitos que ele trazia. E aí surge uma outra questão também muito interessante que a gente tem que pensar, porque está dentro aqui do nosso capítulo e a gente tem que conversar da parte doutrinária, né? Aí vocês podem estar perguntando assim, mas ele não teve uma programação, né, que foi ajustada a ele? Como é que agora ele está tendo toda essa revolta? Então, mais uma vez, aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 258, né, a gente sabe que nós falamos ainda há pouco que o espírito pode, em alguns casos, né, durante o planejamento, escolher as suas provas quando eles têm condições. E Manuel Filomeno de Miranda até fala que esses casos, e a gente começou a falar, não terminamos, eles não são iguais, né, porque cada um tem uma necessidade. Então, ele vai dizer que existem aquelas programações que são mais detalhadas, né? Como a gente sabe o caso do Sigismundo. Existem outras programações que são mais superficiais, mais básicas, em detrimento do espírito, né? Que necessita dessa
encarnação rápida, né? E existem outros que os próprios espíritos resolvem para nós qual é a melhor forma de nós estarmos reencarnando, o que nós vamos precisar. E então a gente vê aí que não é igual, mas na escolha das provas, o espírito escolhe, né? Quando ele tem condição, no caso aqui de Otávio, ele participou desse planejamento. E aí, por que o espírito, então, não leva a termo, além dessas dificuldades físicas do corpo físico? Então, ele, na questão 258, é perguntado, né, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O que vocês acham? Colocam aí. Será que ele tem conhecimento do que vai ocorrer? Bom, eu vou dar a resposta aqui dos espíritos, tá? Vamos ver aqui, olha. Eles dizem o seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Mas, aí tem uma questão lá, né? Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Quer dizer, ele não pode entender como será, porque vai depender aqui de opção de fatores. Como vai viver esse espírito, as companhias que ele vai ter, os familiares que ele vai ter, tudo isso vai influenciar. E quanto a isso, é muito importante também que os espíritos nos falam, o próprio André Luiz, no livro Missionários da Luz, eles falam que, olha, eu vou ler aqui, Manassés que está falando que a maioria dos espíritos, nós já vimos lá que o Manuel Filomeno de Miranda falou que é normal os espíritos terem esses equívocos, né? Não serem bem-sucedidos. Ele fala quase sempre índice de fracasso. Então, aqui o Manassés, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, ele fala assim, olha, em geral, quase todos nós regressamos à esfera carnal e perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazemos alguma coisa de útil para nós e para outros, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70%, né, das oportunidades, e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Então, a gente vê aí que o Otávio está dentro desse quadro. Isso vem para nós como lição, como aprendizado, conforme o Flávio disse para nós ainda há pouco, né? Nós estamos aprendendo para fazer melhor. Então, a gente, voltando aqui ao Livro dos Espíritos, aí a gente pergunta, mas essas provas todas que o Otávio vai vivenciar, muitas delas não estavam no planejamento dele, né? Foi desviado, foi feito de outra maneira. Por quê? Porque os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Há um respeito a essa nossa vontade, ao nosso desejo, tudo isso como para nós aprendermos, né? Porque se fosse tudo prontinho, como é que nós iríamos aprender? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos. Olha só que importante. E das consequências que estes, né, tiverem. Então, isso é muito importante nós pensarmos. Nós temos o livre-arbítrio, mas no momento em que nós desviamos através das nossas escolhas, nós assumimos a responsabilidade, correto? Então, vamos ver aqui o que vocês estão colocando. A Lina diz...
Deixa eu ver se... Creio que nessas reflexões do benfeitor a respeito do nosso fracasso inúmeras vezes. Sim, a gente aprende caindo, assim, no mundo físico a gente fala, né? E acreditamos que nas nossas provas também. Boa noite, Amauri. Vim hoje, gostei muito do encontro de ontem com o Jailton. Nossa responsabilidade aí, hein? Obrigada a todos por esse encontro. Realmente o estudo do Jailton é imperdível. Que você possa aproveitar aqui do nosso estudo também, viu, Amauri? Seja muito bem-vindo. A Lina está dizendo, precisamos muito do esforço pessoal, inclusive a colaboração dos que nos rodeiam para vencermos as nossas más tendências. O que mais? Lina também está colocando aqui, né? Jamais estamos abandonados, os mensageiros do Cristo estão sempre conosco. Muito bem, então vocês vão pensando aí para depois estar comentando mais um pouquinho. Então, ele está continuando aqui, né? Meus parentes, ele foi conduzido, então, ao centro espírita, mas ele não se encontrou, né? Ele estava numa fase de muita inquietação e certamente ele não achou que ali fosse o lugar onde ele encontrasse o equilíbrio. Então, ele diz, minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica, olha bem, para a crítica dos atos alheios, compeliam o desagradável estacionamento. Então, a gente vê aí que a crítica, quando nós nos propomos a olhar os defeitos do outro, as críticas, às vezes, até as críticas bobas, né? Bobas no sentido de ingênuas, né? Mas nós estamos colocando aí o nosso orgulho e elas nos conduzem a esse estacionamento, né? Desagradável do espírito, porque o espírito não retrograda, mas ele estaciona. Então, essa negação em matéria de confiança, ou seja, foi oferecido a ele uma oportunidade de aprendizado e ele não encontrou ali ambiente onde ele pudesse estar amparado. Então, os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Olha, quantas vezes a gente faz isso, né? A gente se põe acima de questões por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade doentia. E, muitas vezes, achando no trabalho do outro, colocando defeito no trabalho do outro, achando que nós poderíamos fazer melhor, né? Não percebendo a ajuda que nós temos diuturnamente dos amigos espirituais, esses mesmos que avaliaram a nossa encarnação, que estiveram presentes, a gente viu aí nos capítulos, na outra parte que foi estudada, né? Anterior ao estudo do Sérgio, acho que foi o Flávio que fez, a gente viu lá, né, que ele foi entregue pelaquela equipe de 6 companheiros que ajudaram ele muito, que acompanharam a sua reencarnação e que mais tarde iriam chegar ali para participar dessa experiência. Então, a gente vê aí que nós todos somos envolvidos em todas as oportunidades para nós vencermos. No entanto, né, nós, quando não estamos ainda preparados, nós escorregamos, né? Nós temos essas quedas. Mas, como eu disse antes, né, aqui na carne nós temos essa forma de pensar, com as quedas que nós aprendemos. E na vida espiritual também, porque isso vai ficando de lição, o espírito vai entendendo, né, que ele caiu, ele sofreu por consequência das suas escolhas. Muito bem. E aí ele continua relatando. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, né? Isso também é muito peculiar, né? Essa fase que a gente está tendo, essas influenciações, né? Que o espírito fica sob essas... A gente sabe que
quando estamos desequilibrados, a gente sintoniza com espíritos desequilibrados. Então, os apelos do mundo espiritual continuavam. E ele, naquela inquietude, naquela perturbação, digamos assim, ele pensava ser alucinação. E aí ele vai procurar um médico que aconselha experiências sexuais. Outro ponto aí importantíssimo, né? Porque o sexo é sagrado e muitas as pessoas que não têm o estudo, né, sobre essa área, que não têm a visão espiritual dessa área, desconhecem que a força sexual, a, como é que fala o Emmanuel aqui, a energia sexual, né, é uma força dada por Deus, né? E cada pessoa, diz Emmanuel, se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. Então, nessa área, cada um vai trazer as suas dificuldades ou tendências ou situações conflitantes de acordo com o seu mundo emotivo. E isso tudo está arquivado, né, nos nossos escaninhos espirituais, que é onde? A memória perispiritual. Então, Emmanuel diz aqui no Sexo e Destino, no capítulo, logo no capítulo 1º, né, ele falando que o sexo se define desse modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza, exigindo educação e controle. E ele diz mais embaixo que, por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como quem e para que está sendo utilizado. Se utilizam de recursos, desses recursos, né? Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente submetidos à lei de causa e efeito. A gente vai ver que ele teve as suas quedas tiveram como base justamente esses distúrbios, esses desequilíbrios na área da sexualidade, né, e na área da vaidade. Foi os dois pontos negativos. Então, ele vai ao médico, né, procurar. Olha a responsabilidade, né, do profissional que muitas vezes não tem o estudo sobre essas delicadezas, né, do nosso corpo físico, que não é só o corpo físico, nós temos a nossa estrutura espiritual, né? Então, é aconselhado para ele as experiências sexuais. Só que, no planejamento dele, não estava essas ligações, não constavam essas ligações. Ou seja, ele iria, né, adotar algumas crianças e iria se manter solteiro para dar conta do seu intento, né? Então, ele completa 19 anos, né, depois desse aconselhamento, aí ele se entrega desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Aí a gente fica pensando, ele já trazia essas tendências, né? Olha aí a questão da epífise, da pineal, como ela tem, né, relação. Acordaram essas tendências que estavam arquivadas, né? E ele se entrega desenfreadamente ao abuso dessas faculdades sublimes. Abrindo um parênteses aqui, o sexo não é uma coisa proibida, mas ele deve ser bem direcionado, né? Como Emmanuel falou aqui, ele exige educação e controle. Então, ele desejava conciliar, né, a força, aquela energia que ele não estava dando conta ali, junto do prazer delituoso, o prazer das coisas materiais, do envolvimento com
com as aventuras e o dever espiritual. Será que dava certo essas 3 vertentes aí? De jeito nenhum, né? E aí, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministram. Então, cada vez mais que o ser se envolve com as coisas materiais, o que acontece? Mais se distancia das coisas espirituais, né? Então, a gente vê aí grandes lições para o nosso aprendizado. Flávio, você está aí quietinho, você quer falar alguma coisa? Está com vontade de colaborar com alguma coisa? Fique à vontade. Eu estou aqui ouvindo, extasiado aqui com o estudo aqui, Oh, né? meu Deus! Extasiado é muito, né? Mas é muito bom, né, Thelma? É muito né? bom quando a gente consegue perceber alguns detalhes do livro que a gente nunca prestou atenção das vezes. Pois Né? é. Esse capítulo, gente, quando eu li pela vez, eu achava, É um médico muito fracassado e rico, ele é pronto. muito rico. É um médico fracassado e pronto. E a gente vê aí as questões, né? Lembrando que o livro é de 1943. Né? Então, os conceitos da ciência, da psicologia, da medicina e da psicologia eram muito diferentes. Né? E a Thelma colocou uma coisa muito importante aí sobre a reencarnação. Né? Essa reencarnação do Otávio foi planejada, gente. Foi. Ela estava quase que ao mesmo nível. Aliás, quase não, no mesmo nível daquela reencarnação do Segismundo que está impulsionando a luz. Né? Então, a gente nota o quê? Que foi planejado. Né? A gente viu no capítulo anterior, né, que a mãe do Otávio pedindo. Olha como é que. Já colocou que ela era uma pessoa, né, pedindo providências para Aniceto, né? Sim. Que estava junto lá com o Telésforo, para poder agilizar a reencarnação dele. Falei, olha, calma. Porque, gente, tal qual o Leodeni colocou para a gente, né, o magnetismo que da carne, né, atrai muito. Porque embrutece essas sensações, que é isso que eu estava falando, justamente o contrário, quando o espírito retorna ao mundo espiritual, isso abre para nós, né? As sensações ficam mais ampliadas. E no caso da reencarnação, elas se embrutecem, né? Porque estão cerceadas nesse corpo de carne. E daí a interferência, né? Da gente, muitas vezes, ter essa possibilidade de falir, né? De quedas profundas. Né? E a gente volta que ele está mudando o rumo da programação dele. Totalmente. Né? A beleza da lei de Deus, gente, que respeitando o livre-arbítrio, igual a Thelma colocou, é que hoje a gente pode fazer comparação, né? Que na época o Chico não podia fazer comparação. Né? Igual a gente está no GPS, a gente erra a entrada e fala assim, recalculando rota. Sim. Então, aqui tem um recálculo de rota, mas olha só, gente, como que o plano espiritual confiava no Otávio. Como ele era importante, como era a missão dele, a tarefa dele aqui na Terra era importante. Né? Quando coloca ali, ele desejava conciliar a força, ou seja, no pensamento dele, ele que queria comandar o quê? O prazer delituoso, porque ele se entregou ao sexo, que não estava na programação dele, com o dever espiritual, porque ele ainda tinha as recordações da programação que foi feita. Sim, e da existência anterior também, porque há essa interferência, sem ele saber, sem ele lembrar tudo, mas há uma interferência psíquica aí muito grande, porque está na memória perispiritual dele. Né? Isso, e está na memória espiritual, e ele é médium, gente. Ele é médium, exatamente. Ele é médium. Então é o seguinte, ele tinha contato com esses amigos da esfera superior. Ele tinha esse contato. Então os espíritos falavam com ele assim, meu filho, acorde, você precisa ir por esse caminho. E ele... Mas não é isso que acontece. Ele duvidava. Mas não é isso que acontece. É isso que acontece com muitos jovens, né? A gente vê, por exemplo, quando nós somos jovens, nós não achamos que está tudo errado, a gente que está certo, os mais velhos nos aconselham, né? Até que vem o sofrimento, vem a dor, vem a desilusão.
E quantos ainda perdem, deixam a vida, né, jovens, em tenra idade, por causa dessa inquietude, né? E então eu acho que deu uma fase muito difícil para o espírito ultrapassar, é como se fosse um terreno muito perigoso, ultrapassar até passar essa turbulência, que é uma turbulência, né? Não, sem É uma dúvida. Como diz turbulência. o filósofo Belchior, né? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. Não é? E vivemos como os nossos pais. Pois é. Né? Nossos ídolos ainda são os mesmos, né? As aparências não enganam, não. E aí vai lá naquela letra, né? Que. Gente, eu curti essa música pra caramba quando eu era jovem, porque ia de encontro muito porque aquelas ansiedades, que a gente estava naquela fase de transição. A gente não conhecia, era um medo do futuro. É verdade. Medo do futuro. Quando eu vejo jovens, como a gente tem aí, né? Eu estava vendo assim na nossa comemoração, jovens falando lá da área de comunicação de outros estados, né? Que eu não me lembro o nome daquele rapaz que estava Tiago e Clarinha. Isso. E aí eu estava assistindo e fiquei pensando, que bênção, né? Porque a gente vê jovens, nos não sei quantos anos, ali, uma faixa de 25, 26 anos, né? Que a gente vê que estão tão seguros naquilo que eles querem, naquilo que eles encontram. E a gente sabe que para o espírito chegar nessa fase da juventude com essa segurança, ele é um espírito que tem bagagem. Ele tem uma bagagem, ele tem uma estrada, porque isso é construção, a gente sabe que é construção, né? Então, isso é uma bênção muito grande. A gente tem que orar e agradecer muito a Deus por esses jovens e orar por aqueles, né, que, como se Emmanuel perdem, disse, né, Théo? que se perdem, que se perdem. Além deles, tem mais gente, né, gente? Esses jovens aí. Tem O próprio menino, semana que vem tem aí o Gustavo, viu? Semana que vem é Gustavo com a gente. Tem uma geração nova aí que muito bacana, mas a gente sabe que a humanidade não é assim. Nós temos muitos jovens que estão numa fase de desequilíbrio, dando valor ao sexo, à sexualidade, às vezes até no sentido de utilizar, né, para o prazer somente, desconhecendo que ela é uma energia sexual que a gente tem que estar consciente, que através dela nós enfrentamos consequências. A gente vai ver aqui, talvez a gente não chegue lá, a situação que o Otávio chegou, né, por causa desse desvio. Né? Então, vamos ver se a gente anda mais um bocadinho. Certo. Só o último comentário aqui, antes de eu desmaterializar aqui. Gente, esse desequilíbrio que está sendo colocado aqui, muitos de nós passamos por isso. Sim, claro. Sem conhecer a doutrina espírita, né? Que freio que a gente tinha? É verdade. Não tinha, né? Agora, a gente pega que tem pessoas que conseguem cumprir isso aí. Pois né? Esse capítulo, eu acho que até o 12º, gente, é muito relato de queda. E o relato de queda serve para nós o quê? Nós também, às vezes, caímos nessa mesma existência em anos anteriores. Mas qual que é o alerta? Fica esperto para não cair mais. A gente tem que estar muito vigilante, né? Muito vigilante. Vamos lá. A Glória coloca aqui, essa é uma fase complicada, né? Os jovens. Trabalhei com jovens e pude conviver com as suas aflições, dúvidas quanto à sexualidade, sem noção das consequências para o futuro. E nós já fomos jovens, né, Glória? Quantos conflitos a gente enfrentou, né? A gente se lembra da nossa adolescência também. Os conflitos, as inquietudes, as incertezas, as dúvidas, tudo surge nessa fase do espírito, né? Entre os 15, 19, 20, e às vezes prossegue mais à frente. A gente vê aí nos relatos, né, que nos chegam, quantas coisas a gente se depara com problemas de pessoas que ainda estão nessa fase de não encontrou a sua rota. Então, por isso que a evangelização, o estudo, porque isso aqui é uma evangelização, né? O estudo é importante
para nós estarmos direcionando as nossas vidas, porque todos nós estamos suscetíveis a essas quedas, mesmo nós, que somos espíritas, que estudamos, porque se nós nos deixarmos influenciar por mentes que estão desequilibradas, nós, com certeza, também enfrentaremos dificuldades, né? Nós não estamos isentos, não, né? Então, vamos ver se a gente anda mais um pouquinho aqui. Tinha pouco mais de 20 anos, olha aí, né? Quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficaram na orfandade 6 crianças. Vocês lembram que as 6 crianças estavam no planejamento dele, né? Dele atender essas 6 crianças. Porquanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera a tutela para a tutela 3 pequeninos. Então, ele estava aí com a quantidade de crianças que ele sabia, que foi planejado lá, que ele ia atender, eram espíritos que tinham débitos com ele e vice-versa, e que ele ia recebê-los como tutor, né? Fazer um trabalho maravilhoso aí, né? Como a gente tem hoje o Divaldo. Eu estava estudando e estava pensando, né? Nessa trajetória maravilhosa do Divaldo, que aos poucos ele foi recebendo aquelas crianças lá, trazidas por Joana, e hoje tem a Mansão do Caminho. E o Otávio estava envolvido com essas crianças. E aí ele renegou também, né? Ele, em vão implorou a viúva socorro a ele, implorou a ele ajuda. Imagina uma jovem mulher, né? Viúva, sem condições de cuidar de todas aquelas crianças, até para para buscar um trabalho, né? Ela dependia de alguém. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Então, ele foi descartando um a um. Então, depois que ele renega essa situação, após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Olha só. Agora as crianças estavam mesmo à mercê dele. E o que aconteceu? Afastei-me, então, dos pequenos órfãos tomados de horror. Então, a gente vê aí, às vezes chegam as tarefas na nossa vida e a gente, né, fica titubeando. E isso a gente tem que ter o discernimento. Por isso que a gente tem que orar muito, porque às vezes chegam determinadas criaturas na nossa vida que não fazem parte do acaso, né? Não fazem parte do acaso. Elas estão na programação. É aquele neto que chega, né? Que a gente, às vezes a filha não se preparou, mas chega, o marido abandona, fica à mercê dos avós. É aquela criança que é adotada, que a gente não sabe, que tem vínculos ali, a gente acha que foi um acaso. Tem vínculos, está ali na nossa trajetória, né? O Amauri está dizendo que a Mansão do Caminho é aqui em Salvador. Você é de Salvador? É em Salvador, como é que chama, Flávio? Na Pau da Lima. Pau da Lima. É uma comunidade pobre, né? Mas que é enriquecida pelas vibrações espirituais desse trabalho maravilhoso. Então, abandonei-os definitivamente. Ele abandona definitivamente, sem refletir, que lançava meus credores, que eram os credores dele lá da colônia Nosso Lar, a destino incerto. Em seguida, largas a ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar. Olha só como é que quando nós... É aquela situação assim, quando nós fazemos más escolhas, parece que tudo desgringola, né? A palavra é essa, porque há um desequilíbrio, né, naquilo que estava programado, e às vezes a gente fala assim, na minha vida nada dá certo, né? Porque em algum momento
nós interferimos ali naquele planejamento. É certo que é muito difícil nós acertarmos tudo, né? Quando a gente reencarna, a não ser que sejamos espíritos completistas, que são aqueles espíritos que acertaram tudo na sua encarnação, então eles vêm agora com uma programação não maravilhosa no sentido de tudo ser um mar de rosas, mas com tudo para dar certo, né? E aí ele é obrigado, então, a casar. Aí a gente vai ver como que uma coisa atrai outra, né? Ele é obrigado a casar com essa moça e, mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, que através do sono, né? Da emancipação da alma, ele conseguia, ele continuava recebendo os apelos daqueles amigos que nós não estamos sozinhos. Existe uma equipe de espíritos que nos acompanham, que estão interessados na nossa vitória. Então, a gente vê aqui, olha, revelando uma inesgotável misericórdia do Altíssimo. Isso tudo mostrava para ele isso, né? Que ele estava sendo acompanhado, mas ele rejeitava os conselhos. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. Claro, isso acontece conosco. Então, isso aí é um conselho muito importante. Quando a gente está assim, desanimado, né? Sem vontade de participar do estudo, sem vontade de ler um bom livro, sem vontade de estar junto daqueles que a gente sabe, olha, presta atenção, é um cliquezinho para a gente olhar como é que nós estamos utilizando, né, os nossos momentos, as nossas horas, o que nós estamos aproveitando para trazer o orar e vigiar para a nossa vida, né? É aí que é o momento da vigilância, para nós não resvalarmos. Então, cada vez que ele se desviava dos deveres, quando ele queria retornar a uma vida espiritual mais equilibrada, era muito difícil. Ele se sentia enfraquecido, até porque, nesse momento, já devia ter sintonizado com espíritos que aconselhavam, né? Ah, você vai por aí, a vida é tão boa, né? Tem tanta coisa para você aproveitar. Deixa disso, vem aproveitar a sua vida, você é jovem. E lá ia ele, né? E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Quer dizer, são os tormentos voluntários aí que está lá no Evangelho, né? Falando que nós mesmos escolhemos esses tormentos voluntários. São voluntários, fazem parte das nossas escolhas. Então, a esposa, essa moça que ele teve que casar, a esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, quer dizer, a questão da aparência, a questão da sexualidade, a questão que vulgarmente nós falamos, né, da química, digamos assim, né? Era criatura muito inferior espiritualmente, né? Inferior à condição espiritual que ele já tinha conquistado. Então, com isso, o que aconteceu? Ele atraiu, né? Essa moça, através dessa moça, foi atraída uma entidade monstruosa no sentido moral, em ligação diretamente a ela, e esse espírito foi se tornar, foi fazer o papel do filho dele, né? Era o espírito que ele ia receber como filho. Então, a gente vê, né, que é a questão da sintonia, que o Flávio também falou bastante hoje lá no estudo, né? Nós atraímos aquilo que nós estamos ligados pelo pensamento, pelo nosso psiquismo, né? Então, é atraído para junto de nós. Isso não estava na programação dele. Esse espírito não estava. Mas como ele trouxe essa moça para a vida dele, por questões, né, que ele fala aí, apetites inconfessáveis, então, olha só, então foi atraído para ele através de outras entidades, né, que não é citado, mas a gente sabe que nesses momentos ocorrem uma força muito grande, né, dando toda
essa possível condição dele cair, né? Fala, Flávio. Alguém pode estranhar, né? Essa colocação que está aí, diz assim, não, mas atraiu uma entidade monstruosa. Gente, quando a gente estuda os mecanismos da reencarnação, né, aí a gente acaba deparando com os tipos de reencarnação. Uhum. Primeira, planejada, maravilha, né? E a gente vê que ainda cai, né? Olha só, Otávio é o exemplo. Segismundo, lá do outro livro, é o exemplo. Tem aquelas que são as compulsórias. O que é compulsória, gente? É aquele espírito que não quer reencarnar, não, mas pela lei de Deus ele vai reencarnar. E às vezes é uma reencarnação em período muito curto, desencarna, encarna rápido, porque é o jeito. Longo também. Não é porque aqui, ó, o espírito não tem condição de discernir. Não tem. Os amigos espirituais de Deus decidem por ele. Tá certo? Tem as reencarnações missionárias. E olha como é que essa reencarnação missionária, eu vou aproveitar o exemplo que a Thelma deu e que o Amauri que citou aí da Mansão do Caminho. Gente, no filme, muito claro, né? E no Semeador de Estrelas também, né? Uhum. Divaldo queria formar família. Ele queria. João Dias falou: olha, se você for casar, formar família, não conte mais comigo. Nossa! Né? Se ele tivesse o comportamento do Otávio, não existiria a Mansão do Caminho. Olha para vocês verem, gente. Né? E ele o quê? Adotou aquele monte de criança. Que coração, né? Uhum. E agora tem uma reencarnação que às vezes as pessoas não lembram dela, que são as automáticas. Reencarnação automática. Olha, você tirou isso, Lúcio? Estudando. Tá certo? É de um livro, inclusive, do Martins Peralva, que ele, O Pensamento de Emmanuel, quando ele faz uma análise do livro que a Thelma citou aí. Não, é do André Luiz também, Nos Domínios da Mediunidade. Não, acho que é Vida e Sexo, que ele fala. Que é o seguinte, existem, a par de todos esses planejamentos, as reencarnações automáticas. O que é reencarnação automática, gente? São aquelas que não foram planejadas, certo? E como assim não foi planejada? A gente não foi planejado que a gente saiba, mas é tudo de Deus que segue o planejamento. Tem uma relação sexual. Um espermatozoide encontra com um óvulo. É tão bonito desse livro falando que é o seguinte, né? O ventre materno tem um potencial alto de magnetismo. Então atrai o espírito ali perto. Quando coloca aqui essa entidade espiritual monstruosa aí, que ele está colocando aqui, era um espírito ligado àquela mulher. Uhum. Como teve a relação sexual, formou-se a fecundação, o magnetismo automaticamente atrai aquele espermatozoide. Isso gente, mesmo. Tem um livro do Manuel Flamengo Miranda, eu não sei se é o Tramas da Obsessão, é um deles, que coloca o seguinte, que tinha uma médium que não estava no planejamento dela ter filho, não. Só que ela estava achando que a mediunidade era alucinação, tal qual o Otávio, não sei se a Thelma vai lembrar disso aí, ou alguém de vocês vai lembrar. O médico aconselhou para a mulher ter relação sexual. E o que acontece? Um espírito começou a colocar na cabeça dela, não, você não tem que ter relação sexual, tem que ter relação sexual, tá? Querendo prejudicar. Eu acho que é nos bastidores da obsessão. Bastidor da obsessão. É um deles aí. O que acontece, gente? Ela vai ter relação sexual com quem? Com o médico. E naquele processo forma-se o espermatozoide com o óvulo, fecunda. Quem que é atraído? O espírito que estava fazendo a cabeça dela para atrapalhar a vida dela. Sempre acontece assim, né? Isso reencarnação automática. Nas situações de estupro, né? Tudo acontece dessa forma. Então, aqui a vibração da pessoa, do espírito, tem muita importância, né? O gênero de vida, o tipo de vida que a gente leva, tudo isso vai pesar nesse momento, né? Então, se a gente estiver sintonizado, ou se tiver como essas... Você falou lá no outro estudo, né? Como essas folhas mortas, que a tempestade, isso ficou na minha... Não é?
as folhas mortas que a tempestade leva, o vento leva, né? Nós somos tragados. Nós somos Eu tragados. vou filmar as folhas entrando aqui dentro de casa para vocês verem, gente, como é que esse negócio de tempestade faz as folhas. Olha, eu vou ler aqui o que o pessoal está colocando, que tem Tá, muito joia. comentário. Eu acho que eu vou parar nesse slide, tá, Flávio? Ok. Deixa eu ver O aqui. estudo é nosso a si mesmo, não tem pressa nenhuma, né, Thelma? E, Eu planejei até o 32, mas aí não tem problema. Deixa eu ver aqui, quem que a gente vai... colocaram o endereço da mansão, aí a Glória fala, são muitos os desvios, sempre parar e refletir, olhar, vigiar e orar. Isso tem que a gente fazer sempre, né? Até nós aprendermos isso em Glória. Até a gente aprender isso... A Lina diz que faz bem prestarmos atenção em nossas mentes, em nossos sentimentos, porque muitas respostas estão latentes em nossas almas, prontas para eclodirem e serem colocadas em prática. Ali mora a nossa intuição, para o bem e para o mal, né? A gente sempre está vigiando os nossos pensamentos, porque às vezes passa um pensamento e a gente tem que se perguntar, epa, esse pensamento é meu, né? Porque é a oportunidade de nós estarmos aprendendo, né? A estarmos nos vigiando. A Glória diz, pode acontecer de atrairmos outras situações que não estavam em nosso planejamento. Isso mesmo, acontece. Acontece. Quantas pessoas aparecem na nossa vida, né? A gente vê aí as histórias que a gente vê, às vezes, até em novela, que o autor colocou ali, a gente fica pensando, é novela, mas pode acontecer, né? São situações propícias que nós mesmos montamos o cenário. Então, por isso que a gente que tem uma lucidez maior, a gente que já está buscando entender, pelo menos aprender um pouquinho com o André Luiz, porque ele está contando para nós a vida no mundo espiritual. Então, a gente tem que procurar guardar esses ensinamentos e colocar nas nossas vidas, né? Para que eles tenham objetivo. O que mais? Graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender muita coisa e hoje sou grata a esse desvio, quanto aprendi, nada é em vão. Nada é em vão, né? E principalmente quando nós não causamos prejuízo ao outro, né? Então, é sempre proveitoso. O Amauri coloca aqui, gente, minha mãe engravidou de mim sem ter planejado, num descuido em não ter utilizado devidamente o contraceptivo, e até então, usual dela. No caso, sou produto de uma reencarnação automática. eu acho que não, né, Thelma? Acho que não, não. De repente, você estava no planejamento dela, mas eu acho que se você... Alguém intuiu para sua mãe Não esquecer de é, tomar mas anticoncepcional. porque as circunstâncias e situações a gente tem que observar. Nem tudo é uma regra, não é uma regra, né? Mas é interessante você colocar aí. Tem um vídeo, acho que não tem problema, não vou falar o nome, não. Tem um vídeo de um palestrante famosíssimo, né? Que ele conta uma história da gente chorar, né? E ele contando isso, né? Que a mãe dele engravidou dele, né? Era mãe solteira, e a história é muito linda, sabe? Então, eu sempre que ouço, eu só não vou falar porque ele é conhecido e a gente não sabe se é permitido isso, mas ele fez isso em público, né? E aí vocês pesquisam pelo nome aí que vocês vão saber. E aí é uma história comovente, num caso mais ou menos como esse que a Maurício está colocando aí. E ele se tornou um filho criado sem o pai presente, né? E num determinado ponto ele quis conhecer o pai. E ele vai conhecer o pai, ele encontra o pai, ele consegue, né, fazer essa amizade entre o pai e ele, manter essa amizade. É muito linda. E ela era jovenzinha, foi trabalhar numa casa de família, e uma história muito maravilhosa, história própria de livro. Mas são lições, né, que ficam
no nosso coração e que servem para nos acalentar diante de situações graves que a gente vê, que termina tudo bem, né? Que mais aqui? A Marli. Que bom que você gostou, Marli. Que bom. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos nós. A Lina diz que ainda creio que não existe problema que não ofereça uma dádiva para nós. É claro, a gente sabe que tudo traz lições. A gente vê aí o Leon Denis falando que a dor nos ensina, né? A dor é uma alavanca, muitas vezes, para despertar o amor no nosso coração, para perdoarmos. Né? E essa história mesmo que eu estou contando é uma história de perdão e que surgiu através de uma dor, que não deixa de ser uma dor, né? Uma jovenzinha engravidar, e a gente sabe que antigamente isso era muito grave, né? As famílias não aceitavam e eram quadros de grande dificuldade. Aí o Amaury coloca de novo, inclusive ela tentou abortar. Pois é, mas não conseguiu, graças a Deus. Ouvi por acaso ela confidenciando. E olha, eu tenho certeza que hoje ela deve ter muito orgulho de você, né? E deve contar isso escondidas, porque não, ela sente arrependimento, né? Mas o bom é que não conseguiu e você está aí, né? Que mais? A Aline ainda coloca: para mim, os problemas são diluições para o nosso progresso. Soluções. Sempre soluções, que ela quis dizer, né? Isso mesmo. Soluções, isso. Então, meus amigos, tomara que nós todos tenhamos aproveitado. Eu aproveitei bastante. Aliás, desde de quando ele começou, eu gosto muito dessa história, né? E tem outras aí mais interessantes ou igual, né? De tanta tantos ensinamentos quanto essa, que nós Até vamos o capítulo aproveitar. 12º são só casos. Só casos. Então, que a gente aproveite, né? E que a gente também enderece o nosso olhar de gratidão a esses irmãos que passaram por essa vida, não sabemos quando, esses espíritos, né? Nos deixando exemplos aí maravilhosos para nós seguirmos com maior segurança. É isso, gente. Hoje eu falei muito, né? O Amaury está dizendo assim: senhora Thelma, pode me chamar de Thelma, Amaury. Obrigada a você por estar aqui. Venha sempre que sentir vontade, tiver tempo. Nossos estudos ocorrem todas as quintas-feiras, às 21h30. Cada semana é com um coordenador. E mais cedo, às 7h, às 7h30, nós temos o estudo do problema do ser e da dor, que também é da mesma forma, com vários coordenadores. E você vai gostar, com certeza, e estaremos aprendendo juntos, tá bom? Obrigada a vocês todos que estiveram aqui conosco. E vamos, então, Flávio, encerrar o nosso estudo de hoje. Creio que foi bem rico para todos nós, né? Nossa, muito bom. Eu estou, assim, esvaziada, porque passei a tarde estudando sobre o Otávio, mas vi tantas referências na minha cabeça, que eu tenho que falar sobre isso. Graças a Deus, utilizamos quase que todos, ficou ainda 2 slides que não estava no programa, mas que não deu, mas que certamente na próxima semana, quem fizer o estudo vai estar continuando. Eu gostava, então, isso mesmo. Então, vamos à nossa prece, agradecendo a Deus por todos esses amigos que aqui estão conosco, agradecendo a Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do crescimento, a oportunidade de estarmos olhando para a nossa reencarnação, valorizando essa bênção que nos foi oferecida por Deus. E assim, Jesus, nós agradecemos ao teu coração, agradecemos aos espíritos que colaboraram, nos recebendo como filhos biológicos, aqueles espíritos que planejaram a nossa reencarnação. Enfim, Senhor,
é uma gama de espíritos a quem nós devemos agradecer a bênção da vida e que possamos prosseguir na nossa busca do entendimento, do esclarecimento, do estudo, na certeza de que estamos no rumo certo, porque estamos indo em direção a Ti, Senhor. Abençoe a todos os nossos amigos que aqui estiveram e que possamos ter uma noite de paz, com o envolvimento dos amigos espirituais, nos bafejando a esperança, o bom ânimo, a calma e a certeza de que tudo vai dar certo. Fique conosco, Jesus. Muito obrigada pela noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Engraçado que eu vi a Dídima aqui, mas eu não comentei a lição dela. Dídima, a lição não, o comentário dela. Ela falou qualquer coisa e eu perdi aqui a sua fala, mas obrigada por ter estado conosco. Ela sempre traz um cheirinho aqui para a gente, né? Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.